Fala, Belener! Beleza? Seja bem-vindo para mais um desafio aqui do HackerRank que nós vamos resolver hoje. No último vídeo sobre o HackerRank, nós resolvemos o problema mais difícil e menos aceito lá, que é o problema do Maximize Edge. Hoje nós vamos resolver o segundo mais difícil, que embora ele seja na categoria de projetos de média dificuldade, ele é o segundo menos aceito, ou seja, menos de 80% das pessoas conseguiram resolver o desafio, mesmo aquelas que usaram umas colinhas e tentaram ver na internet. E para a gente iniciar bem, eu já vou te explicar por que ele é o segundo menos resolvido e você vai entender qual que é a grande dificuldade aqui. Esse problema, conforme você pode ver na categoria dele, é de debugging. Debugging nada mais é do que depurar o seu código, ou seja, analisá-lo para encontrar possíveis erros e quais as suas soluções. Muitos programadores até têm uma ideia de como procurar algum erro ou como analisar o código, só que geralmente fazem isso mais superficial e mais em cima da própria ideia. Muitos programadores não conseguem analisar um código de uma outra pessoa ou acaba tendo preguiça de no dia a dia fazer tudo isso. Então, quando você pega um código lá no Stack Overflow, o correto é você analisar o que aquele código faz e analisar por que o desenvolvedor daquele código resolveu fazer por aquela metodologia. Porém, o que muitos fazem é copiar e colar. Apenas vir aqui no código, apertar o Ctrl+C e dar um Ctrl+V, sem nem ao menos ler e torcer para aquilo estar funcionando. Então, por isso, a gente não pega o costume de analisar um código e o costume de entender o que cada parte dele está fazendo. Apenas analisamos como um todo. Se você tem uma função lá que calcule a média dos alunos, você vai pensar, bom, ele vai somar tudo e dividir pela quantidade. Você não vai se atentar ao que ele está somando, qual é o tipo de dado que está vindo para a soma, onde que ele pega a quantidade, se está tudo certinho, se a função não deve fazer mais nada, nenhuma verificação, e por aí vai. E quanto mais a gente complica a função, pior vai ficando. Nesse exemplo aqui, até que é bem fácil ainda. Ele fala o seguinte: nós vamos ter uma função. Essa função ela já está pronta, ela vem aqui embaixo para a gente o código. Nós podemos analisar o código, que ele fala que vai fazer o string do elemento, tanto quando ele for ímpar ou quando ele for par, né? Então, o odd é quando é um número ímpar e o even é para um número par. E se a gente subir mais um pouquinho aqui, ele até passa um input padrão e ele fala como ele quer que seja executado os dados, como ele quer que o programa funcione. E aí ele quer que a gente apenas analise aquela soluçãozinha e encontre qual que é o possível defeito. Então, para isso, para entender melhor, nós vamos dar uma lida aqui no que o exercício pede. A primeira coisa é que ele passa aqui para a gente que o Python tem um conceito bem legal e bem útil, que são os valores padrões de um argumento. Isso significa o seguinte: tá vendo aqui na função onde a gente tem increment igual 1? Eu estou falando que o quê? Se eu não passar um valor para o increment, o padrão dele vai ser 1. Ele dá até um exemplo aqui, increment by, ou seja, incrementar por. O 5 eu vou incrementar em mais 2. Eu estou passando o valor aqui. Então, o incremento passa a valer 2. Então, vai ser 5, 2, vai entrar aqui 5 mais 2 e retornar 7. Esse caso, ele só está passando 4. Ele só está passando o n. O incremento, então, vai ter que ter o valor padrão que a função traz, que é o de 1. Então, vai vir 4 mais 1, que é o padrão, e vai retornar 5. Então, ele fala para a gente, olha, depure, analisa, faz todo o debug da função print from string, printar através do string, usando os valores padrões de um dos argumentos. E aqui ele fala que a função tem que ter a seguinte assinatura, o seguinte formato: def print from string n e string. Repara aqui, ele fala para a gente debugar dado o valor padrão de um dos argumentos. E por que isso é importante? Porque logo aqui embaixo, quando ele está definindo, ele fala essa função deve mostrar os primeiros n números retornado pelo getNext, que é um método que tem lá no objeto string, que a gente vai ver lá para baixo. E fala que esses valores devem ser printados, mostrados separado linha a linha. E aqui está a parte do argumento. Sempre que você chamar essa função e não passar o string, ela deve executar o even string. Então, se aqui eu não passar esse string,
ele deve, por padrão, executar o even string. E aqui ele fala para a gente que vai testar esse nosso caso diversas vezes para garantir que realmente está funcionando. Ele também fala do formato do nosso input. Ele fala que a entrada vai ser lida por aquele código que eles têm, aquele template que é fechado, ou seja, você não pode editar essas outras partes aqui, ó, tá vendo? Essa parte que até fica um destaque aqui no fundo, eu não posso vir aqui, ó, se eu tentar escrever ele não vai deixar. Ele só vai deixar eu escrever aqui. Então, é essa parte que eu vou ter que trabalhar, não mudando essa aqui. E ele fala para cada carry que ele passar, se o nome que eu passar for even, ele vai chamar print from string. Do contrário, se for odd, que é o ímpar, ele vai executar print from string, n e odd string. E aqui, ó, ele está mostrando para gente. Ó, odd 2, even 3, odd 5, beleza? E lembrando que aqui, ó, ele vai passar na primeira linha esse valor Q, que é o valor entre 1 e 100, que é quantas linhas abaixo vai ter. E depois ele vai passar um valor N, que é quantos números vão ter cada linha. Então, por exemplo, se ele passou 3 aqui, significa que vai ter 3 linhas abaixo. São essas aqui. Essas linhas vão ter a palavra-chave, odd ou even, e a quantidade que vai ter aqui dos números. Então, vão ser 2 números, 3 e 5. Beleza? Olha aqui como que ele fez o output. 1, 3. Beleza, são 2 números ímpares. Agora, 3 números pares. 0, 2, 4. Agora, os números ímpares. 5 deles. 1, 3, 5, 7, 9. Então, o que a gente consegue reparar aqui, ó? Que toda vez que a gente passar o odd e passar um número na frente, eu vou mostrar os próximos n números que sejam ímpares ou os próximos n números que sejam pares. Então, eu vou falar os 3 primeiros pares, os 2 primeiros ímpares, 5 primeiros ímpares. Aqui ele explica o que eu acabei de falar para você, ó. Ele printou 1 e 3, porque são, né, os primeiros 2 números ímpares não negativos. A mesma coisa aqui com os pares. E ele fala para você testar. Só que olha o seguinte, se a gente colocar aqui, ó, para rodar o nosso código, por padrão, ele já vai vir correto. Ó, por padrão, ele já vem aqui o que ele esperava e o que veio. Então, você pensa, poxa, já está certo, né? Ó, ele está executando aqui, já está certinho, não tem o que eu mudar. Já estou executando o input. Isso acaba confundindo, principalmente quem está tentando debugar. Só que a sorte é que ele tem aqui, ó, test against custom input. Você pode pôr aqui, ó, o seu input normal. Eu vou pôr o meu input, aquele padrão dele mesmo, ó, que obviamente vai dar certo. Ou a gente pode também colocar aqui, vamos supor, even 4, tá? Estou, então, colocando outro exemplo de even. E aqui nós conseguimos ver o resultado. Antes de ver o resultado, vamos entender por que eu fiz isso aqui. Se ele falou que tem um problema e eu tenho que depurar, eu já sei que algum problema padrão vai ter. Eu ainda nem vi o código. Eu estou primeiro tentando encontrar o problema que é gerado, para depois eu encontrar o código que pode ser o responsável por esse bug. Então, estou fazendo meio que uma engenharia reversa aqui. Primeiro eu estou tendo resultado para analisar o que gerou ele. Nesse caso aqui, ó, nós tínhamos por padrão, iniciando com ímpar, seguido de um par, seguido de um ímpar. Quais possibilidades eu teria? Par, ímpar, par, ou ímpar, par, ímpar, par. Ter mais de um de cada um, ou ter mais de um só dos pares. Eu comecei aqui colocando mais de um de cada, porque, ao meu ver, é um exemplo ainda mais complexo. Então, vamos analisar quais são os 2 primeiros ímpares. 1 e 3. Ótimo, perfeito. Quais são os 3 primeiros pares? 0, 2, 4. Perfeito. 5 primeiros ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Perfeito. Aqui, o even, ele não compilou. Por que ele não compilou? A gente analisa aqui e entende. Ah, porque aqui onde eu pus 3, eu deveria ter posto 4. Isso não é uma falha do código. Então, a falha não está em ler quantas próximas linhas ele vai pegar. Então, vamos testar pensando agora que ele está certo, porque agora realmente tem 4 e o número está aqui. Então, agora a gente está pensando que o problema pode ser gerado nesses números aqui embaixo. Então, vou rodar meu código novamente.
13579, aqui é até onde a gente tinha analisado. Aqui está perfeito, ó, 13024, 13579, igual a gente viu. Então, vamos analisar aqui, ó, 6, 8, 10 e 12. Aqui a gente anotou um problema. Os primeiros 4 pares, começando em 0, é 0, 2, 4 e 8. Aqui ele já começou em 6. O que a gente pode analisar por isso? Bom, o problema está no par, provavelmente está nos pares. Então, eu vou vir aqui analisar os pares de cima, 0, 2 e 4. Aí eu penso, 0, 2, 4, o próximo é o 6. E é justamente o primeiro que ele imprime. Ao meu ver, ele está continuando par a par. Ele está só continuando e não resetando. Então, para testar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 3 aqui. E vou colocar, então, even 3, even 4 e even 2. E vamos executar o código. E aí, nós notamos que o problema realmente é esse, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, o primeiro passo para você resolver um problema de depuração é tentar encontrar onde que o erro está sendo gerado. A gente pensou primeiro que podia ser talvez um erro aqui, da quantidade, ou um erro de talvez 2 pares, um ímpar da quantidade que for, mas a gente notou que acabou sendo que ele continua os números pares. E agora a gente volta para analisar. Qual que é a diferença aqui de quando gera um even e um odd string? A gente vem aqui e vai analisar, ó, onde o nosso código começa. O nosso código começa a execução na linha 24, certo? A gente analisar, né? O Python começa aqui e tem um nível de indentação. O nível de indentação das classes vai criar as classes, vai definir a função, mas ela não se chama sozinha. O que vai ser chamado é o carries e o for. Então, aqui na carries, o que ele fala? Ele pega o nome da string e pega o n. Aqui, ao meu ver, está certo. Ele faz um input split, até porque a gente sabe que isso aqui está certo, porque ele já dá a dica de a gente só poder editar aqui, né? Então, a gente sabe que o erro tem que estar nessas 3 linhas. Mas, vamos continuar a análise da forma padrão. N vai pegar o int de n, óbvio, porque se ele pega um input, vem como string, então ele está pegando o int aqui para ser um número. Beleza? Até aqui não tem o que eu reclamar. Então, a gente tem esse if. E o if eu já noto uma coisa diferente. Aqui eu não passo nada. Aqui eu estou passando um novo odd string. Aqui no Python, eu, por padrão, já tenho esse even string aqui. Então, o que eu consigo analisar? Ó, toda vez que eu estou executando esse código aqui, o que eu estou fazendo? Vou copiar aqui em cima, só para poder editar para mostrar para vocês. Isso aqui, esse odd string, é a mesma coisa que eu fazia assim, ó. New string igual odd string, e eu estou passando esse odd string aqui. Cada vez que ele executar no for, para cada vez que ele entrar e não for um even, né, for um odd, ele está criando um novo string. E o string, por sua vez, ele tem um init aqui, ó, que vai iniciar por 1. Então, toda vez ele está iniciando e falando que o número atual é o número 1. Já quando eu uso o even string, o que eu estou falando para o Python? Eu estou falando para o Python isso aqui, ó. Tem um determinado string, que eu vou falar isso aqui, ó. Even string, tá? Esse carinha aqui, ele vai ser o padrão quando eu chamar. Ó, é a mesma coisa, esse código é a mesma coisa. Ou seja, quando eu crio aqui esse argumento, o Python tem uma peculiaridade que, por mais que eu coloque o construtor da classe, e se eu chamar mais de uma vez, ele não vai chamar um novo construtor. Ele vai continuar o construtor antigo, porque, querendo ou não, ele já criou a variável, já está armazenada. Em nenhum momento eu estou falando um novo even string. Quando eu faço isso aqui, é a mesma coisa de eu pegar um objeto criado e toda vez eu falar que eu quero continuar nesse. Então, a gente já vê que um dos possíveis problemas pode ser essa não criação do novo elemento. Eu vou deletar aqui, vou voltar ao código como ele era antes, e agora a gente vai analisar, já tendo essa visão, já tendo essa ideia de talvez seja por quê? Porque a gente não cria um novo. Como que a gente vai ter certeza? Terminando de analisar o código. Então, ele fala, para cada número, cada elemento no range n, eu vou pegar o getNext do string. O que o getNext faz? Vamos vir aqui no even,
né? Porque eles são iguais e o even é o que dá problema. Ele vai falar, o valor que eu vou retornar é o atual. Então, eu vou pegar esse atual para retornar e vou aumentar em mais 2. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se o número atual é 0, eu vou colocar o 0 para retorno e vou aumentar aqui para ser 2. Quando eu voltar, eu vou pegar o corrente, que já é 2, vou retorná-lo e aumentar em mais 2, ele vira 4. Vai entrar de novo, vai entrar como 4. Então, ele nunca está resetando. O problema aqui está sendo resetar o número, porque eu estou usando o mesmo string toda hora. Então, a gente conseguiu comprovar que o problema aqui está sendo na hora da criação de um novo string. Eu não estou criando um novo. E aqui nós temos duas formas de resolver. A primeira é a seguinte. Quando a gente não passa nada, nós temos que criar o even string. E aqui já está o pulo do gato. Quando nós não passarmos nada. O Python ele tem algo que fala, isso não é nada. E é o none. Quando você não passa nada, o padrão do Python não é o none. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui por padrão. Se você não mandar nenhum string, eu vou usar o none. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. If string igual none, ou você pode também colocar isNone aqui, tá? Outra forma de escrever no Python, essa is é mais pythonic, ou seja, mais do que o Python preza. E aqui eu vou colocar string igual even string. Aqui eu estou criando um novo. Lembrando, por que está do mesmo jeito e quando está aqui em cima não funciona? Porque aqui, quando é um argumento padrão, o Python reutiliza ele. Então, é a mesma coisa que tivesse uma variável aqui fora, tipo x, e eu estou atribuindo x. O Python cria essa variável para colocar aqui. Então, ela está sendo reutilizada, nunca cria uma nova, tá? Quando a gente coloca fora do argumento padrão, toda vez que entrar aqui, se for none, ele vai criar um novo. Então, essa é a primeira forma de se resolver. Vamos executar aqui para comprovar. Então, eu vou apertar em Submit Code, que aí ele vai rodar o código com todos os casos de uso. E você pode ver aqui, ó, que ele acertou em todos e deu tudo certo. Porém, tem uma outra forma da gente conseguir fazer isso, que é forçar resetar. Lembra, ele não estava resetando porque não criava um novo? Aqui a gente criou um novo, outra forma é resetar. Eu vou voltar o even string para cá e vou fazer o seguinte, ó. Qual que é a função que é aquela primeira a executar quando eu crio um objeto? É o init, lembra? O init é o initializator, ou initializer, que é o inicializador, é o construtor da classe. Então, sempre que eu chamar o objeto dessa classe, ele vem no init. E o init, então, é responsável por zerar, não é? O que eu vou fazer é o seguinte, ó. String, ponto, underline, underline, init, underline, underline. Com isso, eu chamo e executo essa função aqui. Eu vou colocar de novo meu código para submeter. E você pode ver aqui que ele passou em todos os casos. Porque agora, o que nós fizemos foi resetar ele para o padrão. A gente fala para o Python, então, olha, executa o init de novo. Agora vai de você. Essa forma tem uma linha só. Porém, ela faz com que você precise ter um entendimento melhor do seu código, para ver por que você está chamando nesse momento. Isso aqui não fica claro. Então, não fica claro. A gente teve que debugar e depurar todo o código para chegar na solução. Se nós tivemos que depurar até agora, quer dizer que, por mais que seja um código curto, ele não é tão fácil de se entender o problema. E eu só colocar aqui não vai deixar tão claro para o próximo desenvolvedor por que eu fiz isso. Ele pode até pensar, poxa, mas se o padrão é executar o init assim que cria, para que o Felipe colocou para executar de novo? Já está executando quando cria. Ele pode achar estranho remover essa linha, fazer o teste nesse input padrão, né? Nesse inputzinho aqui, e achar que o código está certo. Então, sempre preze pelo que deixa mais evidente o que você está fazendo. Ou você põe um comentário falando o porquê daquilo, ou algo mais óbvio. Então, a minha preferência é colocar o none aqui e colocar if string is none,
Então, eu vou colocar aqui que string igual even string. E para ficar ainda melhor, eu posso colocar aqui used to reset the current value. Posso colocar assim para deixar claro por que eu usei, ou até mesmo colocar a explicação formal que um argumento padrão ele é reutilizado no Python e nós precisamos ter cada vez um elemento novo. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido qual que é o segredo desse desafio e ter tido algumas dicas aí de como depurar o seu código. Se você achou confuso ou estranho, pode perguntar aqui nos comentários que eu ajudo vocês. E lembre-se que se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos dessa série, é só deixar o joinha e se inscrever aqui no canal para ser notificado sempre que um vídeo novo lançar. E para ter certeza que o YouTube vai te entregar mesmo o vídeo, você precisa ativar o sininho que está aqui embaixo. Então é isso, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.